Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos ainda dando continuidade às nossas aulas, nossas videoaulas, né? Essa é a primeira aula que estou gravando para a turma do quarto semestre, especificamente o quarto A e o quarto B. Como eu já disse para as outras turmas, né, essas aulas não substituem a aula presencial, mas é o que podemos fazer nesse momento e espero que vocês compreendam isso, né? Todos estamos no mesmo barco nessa situação. O assunto que nós vamos comentar hoje, até me antecipei, coloquei aqui no quadro, é o processo legislativo, que é exatamente o assunto que nós estamos comentando em sala de aula. Eu fiz aqui um apanhado, um resumo daquilo, desse processo legislativo, e nós vamos falar desde o começo sobre o processo legislativo. Primeiro, conceituando o que é o processo legislativo. Antes de dar o conceito, pessoal, é sempre muito bom que os senhores, quando acompanharem a aula, tenham em mãos uma caneta, um lápis, uma folha, um caderno para fazer as anotações daquilo que é mais importante e principalmente a Constituição. Nós vamos reportar vários artigos da Constituição e é importante que vocês tenham à mão isso daí. É a facilidade de uma videoaula que você pode assistir, voltar, rever, etc. Né? Vamos lá, pessoal. Processo legislativo, do que se trata? Como o nome diz, processo ou procedimento relacionado à elaboração de leis. Então, nós podemos conceituar um conjunto de atos pré-ordenados visando a criação de normas jurídicas. E qual a importância do entendimento desse processo legislativo? Muito bem, pessoal. O descumprimento de alguma regra constitucional relacionada ao processo legislativo pode levar ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal. Nós vamos entender um pouco mais à frente sobre isso, né? Vamos entender que, quando eu digo que uma lei é inconstitucional, ela pode ser inconstitucional no seu aspecto material, quando ela, por exemplo, viola um princípio constitucional, vamos dar um exemplo, o princípio da isonomia, ou quando ela viola uma regra formal, na elaboração da lei. Então, só para ficar com exemplos, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Uma lei que necessite de maioria absoluta, uma lei complementar, que seja aprovada por maioria simples. Estamos diante de um vício formal, de uma inconstitucionalidade formal. Ok, pessoal? Eu estou acompanhando aqui, até para não perder o nosso ritmo aqui, então eu tenho as anotações aqui, nós vamos acompanhando pelo computador e pela luz. Pessoal, quando nós falamos de atos normativos, nós estamos nos referindo aqui a esse processo legislativo aos atos normativos primários, que são aqueles que buscam força diretamente na Constituição. E quais são eles? Artigo 59, dá uma olhada lá, pessoal. Artigo 59 da Constituição fala que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis suplementares, leis ordinárias, etc, etc, etc. Então, o processo legislativo, com algumas exceções, nós veremos, né? Até vocês podem perceber que tem aí um intruso aí dentro dessas espécies normativas primárias. É medida provisória. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, ok? Medida provisória não comporta processo legislativo. Medida provisória é o ato deliberativo. Nós vamos falar sobre ela com calma, ok? É muito importante também, existe uma lei complementar que trata sobre a elaboração de leis, a lei complementar 95/98, né? Que trata do procedimento de técnicas de elaboração, conhecida inclusive como Lei das Leis, Lei Complementar 95/98, pessoal, anotem aí. Muito bem. Fases do processo legislativo. Eu até coloquei aqui no quadro, senhores, né? A gente pode dividir as fases em 3 momentos do processo legislativo, né? Nós temos a fase introdutória, nós temos a fase constitutiva, a mais importante, nós veremos, e a fase complementar, de autenticação das leis. A fase introdutória, pessoal, que é o primeiro passo, o pontapé inicial da lei, nós chamamos de iniciativa legislativa. Iniciativa, quem pode dar o primeiro passo no processo legislativo. E aqui a doutrina faz uma divisão. Nós temos a chamada iniciativa parlamentar, extraparlamentar, concorrente, exclusiva e popular. Fácil, pessoal, é fácil. Vamos entender. Quem que ordinariamente apresenta projetos de lei? É o parlamentar, ele foi eleito para isso. Esse é o papel, elaborar as leis. Isso que nós chamamos de iniciativa parlamentar.
quando o parlamentar dá o pontapé inicial. Agora, é só o parlamentar que pode apresentar um projeto de lei? Não. Nós temos aqui também o que a doutrina denomina de iniciativa extra-parlamentar, fora do parlamento. Outras pessoas e outros órgãos também têm iniciativa legislativa. Exemplo, o chefe do Poder Executivo, no caso de uma lei federal, o presidente da República. Os tribunais superiores, como por exemplo o STF, o Ministério Público. Então, existe fora do parlamento outros órgãos, outras pessoas que podem também dar início ao processo legislativo, né? Essa iniciativa também poderá ser concorrente, quando vários são os legitimados a apresentar o projeto de lei, ou exclusiva. Aqui é importante, pessoal. Algumas matérias são de iniciativa exclusiva, né? Nós temos um exemplo lá de algumas matérias de competência exclusiva do presidente da República. Se eventualmente um parlamentar apresentar um projeto de lei de uma matéria que é de competência de iniciativa exclusiva do presidente, estaremos diante de um vício de iniciativa, uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. Então, em alguns casos, a Constituição reserva a iniciativa a uma pessoa apenas, a um órgão apenas. Tá? No texto que eu vou mandar para os senhores sobre o assunto, eu vou dar alguns exemplos para os senhores com artigos para os senhores estudarem depois. Tá? E também nós temos aqui, muito importante, a pergunta que se faz: professor, o cidadão pode apresentar um projeto de lei? Pode. Individualmente não. Nós temos a chamada iniciativa popular, que está lá no artigo 62. A iniciativa popular, pessoal, usando de uma linguagem até não tão jurídica, seria um abaixo-assinado, né, de vários cidadãos. No caso, vários, a Constituição fala 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados. Essas assinaturas têm que ser colhidas em pelo menos 5 estados. Não posso pegar 1% no estado apenas, 5 estados, com não menos de 3/10, 0,3% em cada um desses estados. Esse, entre aspas, abaixo-assinado, tem um condão, tem a possibilidade de apresentar um projeto de lei através desses, cumpridos esses requisitos. E o interessante desses projetos que se iniciam de forma popular é a legitimidade que eles têm, né? Porque o nosso sistema é representativo, mas um projeto que parte assim do povo tem uma legitimidade muito grande. Um exemplo recente de um projeto de lei que se iniciou de forma popular é a lei do ficha suja, do ficha limpa, né? Ela começou através de uma iniciativa popular, coisa lógica, foi lei mesmo, das alterações. O que eu estou aqui falando, senhor, é que é apenas a apresentação de um projeto. Quem pode apresentar o projeto? Eu estou falando de lei ainda. Tem muito chão para chegar à lei ainda, para que esse projeto se transforme em lei. Ok, pessoal? Então, essa primeira fase, a introdutória, é isso aí, pessoal. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Iniciativa popular, né? Importante. A iniciativa popular, que eu mencionei há pouco, que está no artigo 62, ela diz respeito à iniciativa popular de leis federais. Daí a pergunta: cabe iniciativa popular de leis estaduais e municipais? Sim. Artigo 27 da Constituição e artigo 29, dê uma olhada lá. É interessante notar que, inclusive, a iniciativa popular de leis municipais, ela exige 5% do eleitorado do município. Mas é importante, vejam como a Constituição dá aí ao cidadão essa possibilidade de participar diretamente da política. Ok, pessoal? Muito bem. Apresentado o projeto, como eu disse, essa é a primeira fase, é uma fase de iniciativa. Quem tem iniciativa, esse projeto chega ao Congresso. Há uma outra informação que eu tinha aqui, pessoal. Olha, iniciativa popular. O projeto pode começar no Senado ou na Câmara, pessoal. A gente já comentou com isso em sala de aula com os senhores. Mas o projeto de iniciativa popular inicia-se necessariamente na Câmara. Por quê? Casa do Povo. Ok? Muito bem. Superado então, apresentado o projeto, ele vai chegar no Congresso e nós vamos à chamada segunda fase, que é conhecida como fase constitutiva, que é a mais importante. É onde de fato o projeto vai ser discutido, serão apresentadas emendas, né? Então, como que funciona essa deliberação? Então, nós dividimos aqui a fase constitutiva em dois momentos: a deliberação legislativa, que é a participação do Poder Legislativo, e a deliberação executiva.
Vamos falar primeiro da deliberação legislativa. Recebido o projeto, cada um dos parlamentares vai receber uma cópia, vai estudar esse projeto e vai ter a oportunidade de apresentar emendas. São modificações desse projeto, para melhorar esse projeto. Superadas as fases das emendas, esse projeto vai ser discutido nas comissões específicas. Imaginar que é um projeto relacionado à segurança pública, vai passar pela Comissão Especial de Segurança Pública. E uma comissão muito importante que todos os projetos passam é a chamada Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser analisada a constitucionalidade desse projeto. Seria um controle preventivo de constitucionalidade. Por que preventivo? Porque ainda não é lei. Então, antes de ser aprovado, essa comissão fará uma análise, né, se esse projeto é ou não constitucional. Essa análise também é feita em plenário, no momento da votação. Tá? Apresentadas emendas, discutidos, vamos à votação. O que é votação? É um ato de decisão tomado, é um ato coletivo de decisão. E como que a gente chega a uma decisão nas votações? Pelas maiorias. A maioria decide o que vai ser aprovado. E o que é a maioria? A resposta que eu sempre ouço: metade mais um. Complicada essa resposta. Metade mais um é a maioria. Não está errado, mas é extremo. Imagina um número ímpar. 51. Metade mais um quanto seria? 25, 26,5? Não dá certo. Então, no que diz respeito ao processo legislativo, existem três tipos de maioria. Três tipos de maioria. A chamada maioria simples, que é a regra do nosso sistema, é a regra do processo legislativo. Nós temos a maioria absoluta e a maioria qualificada. E ela, assim, a qualificada é mais difícil, depois a absoluta, e a simples é a mais fácil de se conseguir. O que é maioria simples, professor? Na maioria simples, eu vou levar em consideração o número de presentes no dia da sessão, desde que presentes é a maioria absoluta. Eu falei, professor, agora confundiu minha cabeça. Eu vou até usar aqui, vou dar uma rabiscadinha aqui, pessoal, com caneta piloto. Olha, vamos pegar o exemplo da Câmara. São 513 deputados federais. Qual que é a maioria de 513? 257. 257, pessoal, põe na cabeça, é a maioria absoluta. A maioria absoluta leva em consideração o número de cadeiras. Então, a maioria de 513 é 257. Muito bem. No dia da votação, está em votação, por exemplo, uma lei ordinária. Uma lei ordinária exige maioria simples para a sua aprovação. Temos 300 deputados presentes. Vamos usar o número redondo, porque eu não sou bom na matemática. 300 deputados presentes. Pode iniciar a votação? Sim, porque a maioria absoluta está presente. Tem mais de 257. Está em discussão o projeto de lei ordinária. Quantos votos eu preciso para aprovar? 151. Por quê, professor? A maioria dos presentes. Desde que o presente é a maioria absoluta. Vocês entenderam? Agora vamos imaginar que nesse mesmo dia, logo em seguida, vai ser aprovado, vai ser votado um projeto de lei complementar, que exige, artigo 59, artigo 47, maioria absoluta. Quantos votos vão precisar? 257, que é a maioria absoluta. Eu levo em consideração, então, o número de cadeiras e não de presentes. Veja como é mais difícil conseguir a maioria absoluta do que a maioria simples. Ok, pessoal? Muito bem. E além da absoluta, eu tenho a chamada maioria qualificada. São dois tipos de maioria qualificada que nós temos. A maioria qualificada de 2/3 e de 3/5. A de 2/3 é prevista no artigo 25 e no artigo 29. Prevista no artigo 29 e 32 da Constituição, que é aquela maioria necessária para aprovar a lei orgânica municipal e lei orgânica do Distrito Federal. E a de 3/5, esse lembra? Essa maioria qualificada? Para aprovação de emenda constitucional, pessoal, preciso de 3/5.
3/5 levando em conta o número total de cadeiras. Veja então que é mais difícil de conseguir ainda do que a maioria absoluta. Professor, quando eu sei que determinada matéria precisa de maioria simples, maioria absoluta e qualificada? Simples. Regra é maioria simples, já falei para os senhores. Se a Constituição nada falar, maioria simples. Quando ela quer a Constituição maioria absoluta ou qualificada, ela pede expressamente, pessoal. É o caso do artigo 60 da Emenda Constitucional, é o caso do artigo 29 da Constituição e outros exemplos que eu vou mencionar no texto para os senhores. Vou ver se eu tenho aqui para passar para os senhores aqui. Olha, de maioria absoluta, por exemplo, artigo 69, artigo 101, artigo 128, parágrafo 1º. Sempre então que a Constituição quer que determinada matéria seja aprovada por maioria absoluta, ela fala expressamente. Se ela não falar, vamos usar a regra, artigo 47, maioria simples. Ok, pessoal? Muito bem. Apresentadas as emendas, discutido, votado, aprovado por maioria, dependendo da matéria, maioria simples, absoluta ou qualificada. Aprovou, pessoal, vai a sanção ou veto. Ou seja, pessoal, aprovado no legislativo já é lei? Não ainda, pessoal. A matéria vai ter que passar pela chamada deliberação executiva. Deixa eu colocar aqui, pessoal, para a gente. Deliberação executiva, pessoal. Artigo aqui, pessoal, é muito importante vocês darem uma olhada, lerem com atenção o artigo 66 da Constituição. Tudo que nós precisamos saber sobre a sanção ou veto está lá, pessoal. Então, aprovado o projeto no Poder Legislativo, ele segue, no caso nós estamos falando aqui da Constituição, projeto de lei federal, segue para o presidente, que vai analisar o projeto, podendo sancioná-lo ou vetá-lo. Muito bem, o que é sanção? Sanção nada mais é do que a concordância do projeto por parte do presidente. O presidente recebe, concorda, sanciona. Simples assim. Isso é sanção. Aí, inclusive, no conceito que eu tenho aqui, ó, sanção é a aquiescência do presidente nos termos do projeto de lei devidamente discutido e aprovado pelo Parlamento. Aquiescência é o termo, inclusive, utilizado pela Constituição. Aquiescer, concordar, aprovar. O presidente aprova, sanciona. Sancionou, pessoal, sem maior problema. Vamos à fase complementar. Agora, e se ele não concordar com o projeto? Aí surge o veto, que o senhor já deve ter ouvido falar sobre ele. Tá? Mas antes de falar sobre o veto, pessoal, olha, voltando à sanção, que é essa aquiescência, que é essa concordância com o projeto, a sanção pode ser expressa ou tácita. Como assim, professor? Olha, a expressa é a mais comum. Ele recebe o projeto e, no prazo de 15 dias úteis, que é o prazo que ele tem, ele vai lá, assina e sanciona. Isso é sanção expressa. Sanção tácita. Ele recebe o projeto, passa os 15 dias úteis e ele não fala nada. O que aconteceu? Sanção tácita. Não tem aquele ditado? Quem cala não diz nada. Mas nesse caso aqui, ao se calar, ele está sancionando. Ele está concordando. Que nós veremos, o veto deve ser sempre expresso. Não existe possibilidade de veto tácito. Vai cair na prova, vocês vão errar. A sanção pode ser expressa ou tácita. Veto é sempre expresso. Ok? Então, recebeu o projeto, assinou, concordou, sanção expressa. Ficou quieto, 15 dias úteis, passou 15 dias úteis, nós estamos diante da chamada sanção tácita, tá bom? A sanção poderá ser total ou parcial, nós vamos falar melhor sobre isso quando discutirmos sobre o veto, né? E havendo a sanção, seja ela expressa ou tácita, como eu disse, vai para a fase complementar. Agora vamos discutir sobre o veto. O veto sim é importante, principalmente as características do veto, a importância e a natureza jurídica do veto.
tem sido muito questionado em provas, concursos, exame da ordem, assuntos relacionados ao veto, tá bom? O que é o veto? Se a sanção é a concordância, o veto é a discordância. Quando o presidente, no caso aqui da federal, o presidente não concordou com o projeto, ele pode vetá-lo. Mas ele pode vetar só porque ele não gostou do projeto? Não, pessoal. No veto, existem dois tipos de veto. O chamado veto jurídico e o veto político. No veto jurídico, o presidente poderá vetar o projeto por entendê-lo inconstitucional. E no chamado veto político, ele poderá vetar por entender que o projeto é contrário ao interesse público. Mas vejam bem, não basta dizer veto porque acha que o projeto é inconstitucional. Ele tem que fundamentar. Ele tem que fundamentar por que ele está vetando. Ok? E uma discussão que existe na doutrina de qual seria a natureza jurídica do veto. Porque nós estamos numa situação aqui um tanto diferenciada, né? É a participação do executivo no processo legislativo. Seria até uma função atípica do executivo. Porque a função do executivo não é legislar. Mas quando ele participa, ele está, no caso, exercendo uma função atípica. Então, muito se discute qual a natureza jurídica do veto. Alguns dizem que é um poder do presidente, outros dizem que é um dever. E sempre existe aquela corrente que fica no meio termo. Essa é a mais aceita, inclusive, pela doutrina. Que o veto seria um poder-dever. Poder por quê? Porque ele não está obrigado a aceitar o projeto só porque foi aprovado. Por isso que é um poder. E por que é um dever? Aí vocês pensam um pouquinho. Se ele não vetar, o que vai acontecer? Passado 15 dias úteis, sanção tácita. Então, a melhor corrente que explica a natureza jurídica é aquela que diz: veto é um poder-dever do executivo. Ok, pessoal? Vamos lá, ver se eu esqueci alguma coisa. O veto pode ser jurídico ou político e, obviamente, ele pode ser jurídico e político. Ele pode fundamentar tanto na inconstitucionalidade como na contrariedade do interesse público. O importante é que o veto seja fundamentado, porque ao vetar não significa que o projeto morreu. Nós veremos, o projeto volta ao parlamento. E o parlamento agora vai analisar o veto. E não o projeto de lei que já foi superado, já foi aprovado. Ele vai analisar apenas as razões do veto, podendo derrubar ou manter o veto. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, tem que ser sempre fundamentado. Vamos lá. Muito bem. Vetou, esse projeto volta ao parlamento. E no caso, os parlamentares vão começar a analisar agora as razões do veto, podendo derrubá-lo e determinar que o projeto vá à fase complementar, quando o presidente necessariamente terá que promulgar e publicar a lei. Veja, a última palavra é do Congresso, a última palavra é do Legislativo. E os parlamentares vão analisar os fundamentos trazidos no veto. Caso seja mantido, o projeto é arquivado. Lembrando que esse veto, assim como uma sanção, pode ser parcial também. Não precisa ser total. Se ele vetou parcialmente, a parte que ele sancionou vai à publicação, vai à promulgação, sendo discutido apenas o veto. Tá? E aqui muito importante, pessoal, um assunto que invariavelmente cai em provas, vai cair na nossa prova, as características do veto, de tudo aquilo que nós falamos, e eu volto a repetir, deem uma olhada no artigo 66 da Constituição. Tudo que cai em prova sobre sanção de veto está lá no artigo 66. Mas vamos lá. Características. 5 são as características. A primeira, o veto, nós mencionamos, é sempre expresso. Porque no silêncio o que ocorre? Sanção. O veto deve ser sempre expresso e fundamentado. Segundo, acabei de falar. O veto, a segunda característica, motivado. O presidente não pode vetar porque veto. Ele tem que fundamentar, e duas são as fundamentações que nós já falamos: inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Falamos também que o veto pode ser total ou parcial. E aqui uma observação importante que está no artigo 66, parágrafo 2º, dê uma olhada. Quando ele vetar parcialmente, ele não pode vetar uma palavra, uma vírgula, uma oração, ou
ele veta o artigo inteiro, ou a lei inteira, ou o parágrafo inteiro, porque senão pode surgir situações estranhas. Imagina se pudesse vetar uma palavra, um não, que tivesse no artigo. Poderia desnaturalizar totalmente aquele projeto. Tá certo? Então, ao vetar, tem que ser a redação inteira de artigo, parágrafo, inciso, não existe outra forma. Outra coisa, o veto é sempre supressivo para retirar algo do projeto, nunca acrescentar. Não pode acrescentar nada de novo naquele projeto. E outra característica, ele é superável ou relativo. Por quê? Ele pode ser derrubado. A última palavra fica com o Congresso. Então, repetindo, características: expresso, motivado, total ou parcial, supressivo, superável ou relativo. Isso cai em prova. Ok, pessoal? Então, superada daí a fase constitutiva, sancionado ou mesmo vetado, derrubado o veto, ele vai para a última fase chamada complementar, pessoal. Que alguns até falam que nem seria fase do projeto do processo legislativo, mas nós veremos que sim, pessoal. Uma lei que não tenha sido promulgada ou publicada não existe. A publicação é a certidão de nascimento da lei. Então, a promulgação é a comunicação de que determinada lei foi aprovada, que vai entrar em vigor. Quem promulga, ordinariamente, é o presidente da República. Salvo nas hipóteses, mesmo quando ele veta, pessoal, que interessante, mesmo quando ele veta, volta para ele promulgar. Caso ele não promulgue, essa promulgação pode ser transferida a outras autoridades. Está lá no artigo 66 também, pessoal. Dê uma lida. O presidente do Senado vai substituir, no caso, o presidente. Ok? Um outro projeto, as emendas constitucionais, isso aqui é importante ficar em prova, também não são promulgadas pelo presidente, e sim pelas mesas das casas. As mesas das casas, Câmara e Senado, são as responsáveis pela promulgação da emenda constitucional. Tá certo, pessoal? Então, a promulgação nada mais é do que o atestado de nascimento de uma lei, tá? O presidente que promulga. E depois nós vamos a essa fase da autenticação, que é a publicação. Normalmente feita no Diário Oficial, né? Eu já vi casos, pessoal, verídico, faz alguns anos atrás, uma lei tributária que o advogado descobriu que a lei não foi publicada. Logo, a lei não existia. Por quê? Porque constou no final da lei, publicada no Diário Oficial do dia tal. Só que naquele dia não teve Diário Oficial porque era feriado. E a lei acabou não sendo publicada. Logo, a lei não existia. Então, a publicação é necessária. Ainda que, todos nós sabemos, ninguém sai no Diário Oficial todo dia, mas a publicação é exigência para a vigência da lei. Ok, pessoal? Então, pessoal, basicamente era isso que eu tinha que falar sobre o processo legislativo. Eu vou encaminhar até sexta-feira para os senhores um texto sobre esse assunto e com algumas questões. Eu não sei ainda se eu vou fazer questões objetivas ou se eu vou fazer verdadeiro ou falso, mas eu vou encaminhar questões sobre esse assunto, ok? Na sexta-feira eu mando um e-mail com as informações, tá ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Essa está sendo a nossa terceira atividade. Fizemos duas através de textos e essa primeira videoaula. Vamos ver até onde nós vamos com isso. Um abraço a todos e muito obrigado.